Olá, meu nome é Cristina Bonner e eu sou fundadora de um grupo de empresas de tecnologia e também fundadora da AME, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras, hoje uma OCIP, que se dedica ao empoderamento feminino. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer aí o convite do CONAF e também parabenizar e elogiar muito a iniciativa da Adriana e da Carol Rezende, porque eu gostei muito dessa iniciativa e achei fantástica a oportunidade de se utilizar a internet para poder levar conhecimento para um grande número de pessoas. Global Web, que é a empresa que eu conduzo, tem hoje 2.000 funcionários e atende os maiores grupos econômicos com atuação no Brasil. O tema que eu escolhi para hoje é o seguinte: e essa tal de nuvem, como ela pode me ajudar a empreender? Então, eu pensei nesse tema porque hoje ninguém vive mesmo sem tecnologia no seu dia a dia. É impossível você ficar um dia sem e-mail, home banking, redes sociais, internet, pagamento de impostos. Enfim, a tecnologia hoje ela permite que empresas controlem com precisão suas atividades internas, como folhas de pagamento, viagens, controle dos clientes, todos. Então vejam, hoje a tecnologia vai tanto para o seu dia a dia empresarial quanto para o seu dia a dia pessoal. Então com aplicativos de gestão que existem hoje, você pode controlar desde pequenas empresas até grandes corporações, todos visando o aumento dos seus lucros. Com ferramentas de tecnologia, você controla o faturamento, você controla o lucro, se aproxima mais do seu cliente, monitora a sua presença na sociedade, criam-se campanhas, desenvolvem-se produtos. Então, hoje, grandes fábricas estão com tudo automatizado na sua linha de produção. E quem ganha com isso é o consumidor final, que pode comprar um produto de altíssima qualidade com um custo muito menor. Então, empreender sem o suporte de tecnologia hoje é largar numa corrida já estando na traseira dos demais concorrentes, ou seja, já começa perdendo. Mas a tecnologia, ela criou um problema. Ela é tão importante que passou a ser parte essencial do negócio das empresas. Existem companhias que possuem departamentos de TI tão grandes ou até maiores que os seus próprios departamentos produtivos. Exemplos como bancos, montadoras, empresas de comércio e varejistas, essas empresas comprovam o que eu estou falando agora. Vou te dar um exemplo concreto. Uma empresa de telecom que faz parte do nosso portfólio de clientes conta hoje com mais de 500 funcionários nossos atuando 24 horas, 7 dias na semana em suas instalações para gerir suas atividades do dia a dia. Atividades de back-office como operação, suporte a novas tecnologias, suporte das tecnologias existentes, suporte ao atendimento e demandas de hardware e software, dentre outras. Nós ficamos 24 horas por dia trabalhando para que o nosso cliente, essa empresa de telecom, não pare. Outro exemplo que ilustra muito bem essa complexidade seria um banco que, ao instalar um sistema de controle interno, que é conhecido como ERP, já gastou mais de 500 milhões para implementar o aplicativo e viveu um grande trauma durante a sua instalação e implementação. Ou seja, a tecnologia tornou-se cara, complexa e que demandava assim, uma mudança cultural em seus usuários. Essa mudança cultural também é uma barreira complicada a ser superada. Todos já estão acostumados com aquela arquitetura, com aquele aplicativo que foi disponibilizado. Então, para mudar, tem que haver uma ruptura, tem que ter um pouquinho de desconforto para depois ter um conforto maior, principalmente nos lucros da operação. Então, projetos grandiosos, eles têm gastos altíssimos. É preciso comprar o aplicativo, comprar o equipamento que rodará esse sistema, é preciso treinar um conjunto de pessoas, é preciso também o suporte técnico para esses sistemas e manutenção por muitos e muitos meses. O resultado disso é evidente. As grandes corporações não tinham como fugir disso, mas as pequenas, como é que elas vão fazer? Ou as médias? Acessar essas facilidades ainda continua sendo muito complicado e caro. Ok, então com a chegada da Cloud Computing nós podemos presenciar uma mudança
tá? De rumo dessa história. E aí ela se tornou muito famosa, uma febre, quer dizer, foi capa de revistas, até mesmo em revistas tradicionais como a Veja. Ela virou assunto comum até mesmo para aqueles que não são diretamente ligados ao setor de tecnologia. Então, eu costumo dizer que o Cloud Computing veio para democratizar a tecnologia. O que quer dizer isso? Que hoje, que você, micro ou pequeno empresário, precisa fazer para crescer o seu negócio é exatamente o mesmo que uma grande empresa deve fazer para crescer também, ou para continuar na liderança, com proporções menores, é claro. Mas o uso da tecnologia, ou seja, a compra dessa tecnologia, que tinha um custo muito mais alto, que não permitia que os pequenos empresários pudessem usufruir dos seus benefícios, mudou com o advento da nuvem. Quer dizer, o preço da tecnologia para a pequena empresa se tornou infinitamente menor do que o que é pago pelas grandes, para o mesmo tipo de produto. Isso que é a democratização da tecnologia. Ela permite que o pequeno seja competitivo, que ele possa usar o que tem de melhor no mercado, tanto para controlar seus clientes com um pequeno e bom CRM, ou para controlar os seus estoques como um excelente ERP ou sua logística com outro tipo de produto. Até mesmo permite que médicos e advogados possam realizar o melhor atendimento nas suas clínicas, dependendo do seu segmento de atuação, utilizando produtos de agendamentos de visitas já dentro do Advent Cloud. Tudo isso só era disponível para as grandes empresas, via os softwares desenvolvidos pelos grandes fabricantes mundiais, como a Microsoft, Oracle, IBM, SAP ou a própria Amazon. Agora nós temos os mesmos produtos com o modelo de Cloud Computing, em que você não vai mais precisar comprar, você vai pagar pelo uso. No final do mês você vai receber um boleto com tudo aquilo que você está consumindo e um valor bem pequeno mensal. Isso vai dar um grande aumento de lucro para você e de melhoria de gestão para você que é empresário. Então vejam, permitir que pequenos empreendedores tenham acesso aos bons sistemas de gestão que estavam só reservados às grandes empresas, isso é democratização. Vamos usar uma analogia. Antigamente, para uma empresa ter um suprimento de energia seguro, ela precisava ter um gerador próprio, uma usina mesmo. O tempo passou e hoje é impensável uma empresa ter uma geradora própria. Todos sabemos que existe um sistema confiável de distribuição em que ligamos nossos equipamentos em uma tomada e somos abastecidos com essa tecnologia. Ninguém se preocupa com ela e nem como ela foi gerada e como ela chegou até a sua instalação. Apenas usamos, pagamos e pronto. Acredite, a tecnologia no formato cloud será desse jeito, simples assim. Eu preciso de tanto espaço de armazenamento de dados, eu preciso de tal aplicativo para gerenciar minhas despesas, eu tenho que contar com tantos pontos de acesso aos dados, sejam eles fixos ou móveis, com dispositivos como smartphones ou tablets. Eu contrato, uso e pago pelo montante contratado. Simples assim, sem grandes instalações, sem equipes gigantescas de suporte, sem a necessidade de comprar máquinas poderosas que ficam defasadas em poucos meses e sem a necessidade de investir um volume altíssimo de uma vez. Tudo tão simples que dispensa até mesmo treinamento. Então acreditem, por mais que existam diversos estudos técnicos, muito a se falar dessa tendência que é o grande segredo para o empreendedor. Não está claro? Então eu vou gastar alguns minutinhos a mais para explicar de uma forma simples o que é realmente essa Cloud Computing. Vou passar rapidamente então um vídeo que eu considero uma das melhores definições do que é cloud. Você tem grandes ideias para agilizar seus negócios e fazer as vendas decolarem. Mas para isso, você precisa de aplicativos de negócios. E eles sempre foram muito caros, especialmente agora. Há uma complexidade por trás deles. Eles precisam de um centro de dados com espaço físico, energia, refrigeração, largura de banda, redes, servidores e armazenamento. Um conjunto complicado de software. E uma equipe de especialistas para instalar, configurar e executar.
Você precisa de ambientes de desenvolvimento, testes, simulações, produção e failover. E se ocorrer um problema, boa sorte. Você contata o suporte técnico, eles não sabem resolver, então culpa mais alguém. E quando saem novas versões, se você fizer um upgrade, o sistema todo pode vir abaixo. E tudo isso apenas para um único aplicativo. Quando você multiplica essas restrições por dezenas ou centenas de aplicativos, é fácil ver por que as maiores empresas com os melhores departamentos de TI não recebem os aplicativos que precisam. Empresas pequenas não têm chance. A computação nas nuvens é uma maneira melhor para seus negócios. Os aplicativos não são executados localmente, mas em um centro de dados compartilhado. Basta acessar como um utilitário. Você começa a usar rapidamente e custa menos. É como o Gmail. Com o Gmail, você precisa de servidores e armazenamento? Não. Precisa de equipe técnica para manter as operações? Não. Precisa fazer upgrades? Não. Ao usar qualquer aplicativo na nuvem, você faz login, personaliza e começa a usar. Esse é o poder da computação nas nuvens. Esse modelo está nos fazendo repensar o software. Não só para aplicativos do consumidor, mas também para aplicativos de negócios. É a computação nas nuvens empresarial. As empresas estão operando todos os tipos de aplicativos na nuvem, incluindo os personalizados. Por quê? Porque você pode entrar em produção em alguns dias, o que não ocorre com software de negócios tradicional. Eles custam menos porque não é preciso gastar com pessoal, produtos e instalações para operá-los. E são mais escaláveis, seguros e confiáveis do que a grande maioria dos aplicativos disponíveis. Veja por quê. São baseados em uma arquitetura para vários usuários. Nessa arquitetura, não há uma cópia do aplicativo para cada empresa que utiliza. O aplicativo é um só e é compartilhado por todos, mas é flexível para todos personalizarem de acordo com suas necessidades específicas. É como um edifício comercial gigante onde todos compartilham a infraestrutura e os serviços como a segurança. Mas cada empresa pode personalizar seu próprio espaço comercial, ou seja, os aplicativos são dinâmicos, podem ser dimensionados para milhares de usuários ou apenas alguns. Você não tem que se preocupar com os upgrades, pois os aplicativos recebem melhorias na segurança e no desempenho automaticamente, além de novos recursos. A maneira de pagar pelos aplicativos na nuvem também é diferente. Esqueça a compra de servidores e software. Não é necessário comprar nada. Tudo está incluso em uma assinatura mensal previsível e você só paga pelo que usa. E os aplicativos na nuvem não consomem seus valiosos recursos de TI. Seu diretor financeiro vai adorar isso. E você pode se dedicar a projetos que realmente afetam seus negócios, como a implantação de mais aplicativos. A computação nas nuvens é uma ideia simples, mas que pode ter um enorme impacto sobre os seus lucros. Então, para explicar o que é computação em nuvem, eu peço licença para falar um pouco sobre a história da tecnologia. Quando a TI, que é Tecnologia da Informação, ganhou escala global, grandes empresas utilizavam supercomputadores chamados mainframes. Eram eles que processavam tudo, rodavam os aplicativos, eram o centro de processamento de dados. E é claro, esses mainframes eram e ainda são caríssimos. Estamos falando de década de 70. E na década seguinte, nós vivemos um segundo movimento, que foi a microinformática. Foi quando os computadores pessoais nasceram e se disseminaram. A época do Bill Gates, do Steve Jobs e de toda aquela movimentação nascida em Seattle e na Califórnia. Esses gênios criaram nossos PCs atuais e os programas que neles rodam. E a informática entrou numa fase mais acessível e democrática, onde mais empresas puderam adotá-la, sem serem totalmente dependentes daqueles mainframes. O próximo passo foi o surgimento dos grandes data centers, que são centros de dados que acumulam altíssimo poder de processamentos, que armazenam informações acessadas pelos desktops ou pelos PCs. Foi na mesma época que a internet começou a se democratizar, permitindo um acesso ainda maior às informações que estão nesses data centers. Bom, pois bem, chegamos então à nuvem. O que é o Cloud Computing, afinal? O Cloud Computing é realmente uma grande nuvem de processamento de dados. Diversos computadores, servidores e data centers estão conectados, interconectados pela internet, compartilhando esse processamento para diversos usuários. Em poucas palavras, você não precisa mais comprar infraestrutura. Repetindo, em poucas palavras, você não precisa mais comprar infraestrutura, entenderam? Você paga pelo uso desses processadores que estão nessa nuvem pública. Com a Cloud Computing, muitos aplicativos, assim como arquivos e outros dados,
não precisam mais estar instalados ou armazenados no computador da sua casa ou da sua empresa, ou em um servidor próximo. Esse conteúdo passa a ficar disponível na nuvem, isto é, na internet. Ao fornecedor da aplicação, cabe todas as tarefas de desenvolvimento, de armazenamento, de manutenção, atualização de versão, backup dessa instalação, escalonamento, etc. O usuário, então, não precisa se preocupar com nenhum desses aspectos, apenas acessar, utilizar e pagar pelo uso. Quer um exemplo prático? Você usa um e-mail, como o Gmail, o Hotmail, Yahoo, entre outros. Ou você compartilha e armazena suas fotos no Facebook, ou no Instagram, ou até no Dropbox. Você já deve usar sistemas de armazenamento como o Google Drive, por exemplo, o iCloud ou o SkyDrive da Microsoft. Então eu pergunto, você sabe onde é que estão todos esses dados? Você não sabe e nem quer saber. Você quer que eles estejam disponíveis na hora que você precisa, com acesso pela internet de forma muito rápida e de preferência for free, ou seja, grátis. Você não sabe por que esses dados estão na nuvem, mas eles estão lá, seguros e protegidos, sem a necessidade de ter uma máquina física em sua casa ou escritório com todas essas informações. Tudo isso já está na nuvem e você já é um usuário de cloud computing. E confia, talvez apenas não soubesse ainda. Pronto, essa é a tão famosa computação em nuvem. Então, se você já utiliza a cloud computing em seu dia a dia, por que você não pode expandir essa situação em seu próprio negócio? Afinal, esse é o pulo do gato desta inovação. Com a cloud computing, nenhum empreendedor precisa mais ter medo dos custos de uso dessa tecnologia. A cloud permite que pequenos empresários possam contratar um aplicativo ou um sistema e pagar apenas pelo que usa. Se o seu pequeno negócio tem 3 usuários, você vai pagar um valor mensal por esses 3 usuários. Se aumentar a sua necessidade com a contratação de outros funcionários, aí você vai contratar novos pontos de acesso. Então, este é apenas um dos exemplos. Lembra-se que já lá no início, quando eu falei que um sistema de gestão empresarial de um banco custou milhões de reais? Pois bem, um sistema de gestão de um pet shop, por exemplo, não custa mais do que R$ 29 por mês. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Um sistema que foi criado para este uso específico custa R$ 29 por mês, sem a necessidade de comprar qualquer aparelho pesado, qualquer infraestrutura pesada, qualquer tipo de linha de comunicação pesada. Basta só ter um computador, um acesso à internet e pronto. Exatamente como a energia elétrica que eu também falei anteriormente. Entenderam como que a evolução é semelhante? Nada mais de contratar usinas, nada mais de gastar altíssimas somas para comprar produtos ou equipamentos. Se já sabemos o que é e o que é que proporciona a cloud, eu pergunto então, por que ingressar nesse mundo? Os estudos mostram que o mercado que mais aumentará a adoção de cloud será o de micro e pequenas empresas, porque é justamente nesse mercado, nesse setor, que mais se demanda tecnologia. E pequenos negócios não contam com grandes investimentos, não contam com grandes equipes profissionais, nem com especialistas em estoque, contabilidade, gestão, whatever. Pequenos negócios, principalmente, não contam com capital de giro. Eles demandam a participação direta daquele que foi o idealizador do seu negócio. E eu comecei também uma pequena empresa. Eu nunca deixei de observar que a velha máxima que existe e é real é que o negócio cresce sob o olhar do dono. A tecnologia permite que esse olho do dono se amplie bastante. O negócio conta com diversos fatores que fogem do seu core business. Ou seja, um pet shop tem estoques, um salão de beleza tem contabilidade, um profissional liberal como um médico ou um advogado precisa de agendamento de visitas. E com a tecnologia, esses fatores se tornam
diferenciais para o negócio. Por exemplo, o pet shop economiza se tiver uma boa otimização de estoques. O salão de beleza pode ter mais dinheiro no final do mês se alcançar uma contabilidade eficiente e correta. O médico ou advogado pode atender mais pessoas em menos tempo, com mais qualidade, se tiver um sistema de agendamento que otimize os dados dos clientes, o seu prontuário. Por isso que eu digo, o benefício é evidente, mas a entrada no mundo cloud depende de uma ruptura, de uma mudança cultural, de entender que a tecnologia agora é viável, é simples e pode ser acessada por qualquer empresa. Esse é o grande exemplo da nuvem. Querem ver um exemplo real de como isso já acontece? Eu trabalhei 7 anos numa empresa de call center e quando eu perdi o emprego eu sempre gostei de animais, assim, desde que eu me entendo por gente. E quando eu saí eu pensei, por que não trabalhar com o que eu gosto? E fui procurar estudar. Comecei a planejar quanto tinha que investir, quanto tinha que fazer, quanto tinha que aplicar. E contando isso para minha cunhada, ela, tão doida quanto eu, abraçou a ideia e vamos embora. Então, assim, o que a gente podia fazer para facilitar a nossa vida dentro do pet, para agendamento, para controlar a mercadoria que entra, que sai, que até então a gente comprou, tinha um monte de mercadoria, a gente nem sabia a quantidade que se tinha. E colocar isso tudo no papel, a gente viu que era um caos, não tinha como controlar. Mas a gente começou a se ver outras coisas que pudessem ajudar a gente no banho tosa. Foi quando a gente viu o Vou Clicar, né? A minha rotina é essa, eu chego, já ligo o sistema, já coloco lá no Vou Clicar, e já ponho na parte de agendamentos dos animais que eu tenho no dia. Então aí já para eu me programar, porque se eu tenho que buscar ou se eles vêm até a loja. Já dou essa olhada. Outro ponto, vejo as minhas contas a pagar, que como eu registro tudo lá, chegou eu registro, então eu já tenho todas as contas do dia. Meu dia a dia com o Vou Clicar é total, é o dia inteiro com ele. Eu não vivo mais sem ele porque a minha agenda é toda baseada no que eu coloquei lá. Então tá tudo lá para mim mastigado, eu só me programo assim que eu chego. Consigo ver o que está acontecendo com a minha loja de qualquer lugar. Então esse foi um fator decisivo, sim, muito importante. E com a minha sócia também, porque como ela não está aqui o dia inteiro, ela consegue enxergar da casa dela o que está acontecendo com a loja dela também, né? No Clique Pet Shop é muito simples, é muito fácil, então eu indicaria para todo mundo. E como eu já estou usando há 6 meses, mais ou menos, agora eu tenho mais certeza do que nunca que é super seguro, que eu só tive benefício, eu não tive nenhum problema até agora. Então, totalmente tranquilo. Eu trabalho com o que eu amo e é legal ficar olhando, agora eu fico olhando os meses anteriores, né? Vou lá e olho os agendamentos dos meses anteriores. Olha, fizemos 2 no mês e o mês passado a gente tem todo esse controle. Mês passado nós fechamos com 47 cachorrinhos e esse mês está projetando muito mais, graças a Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vocês viram o que ela fez? Então, eu conversei com ela esse fim de semana e fui entender se realmente o Cloud Computing tinha dado ganhos reais ao negócio. E o que eu ouvi foi muito interessante, que realmente ela teve um aumento de clientela e principalmente ela teve um aumento de receita e de lucro da ordem de 25% nos 6 meses de utilização do sistema que controla o pet shop, tá? Isso vai dar mais de 50% no ano, que não iria acontecer se ela não tivesse informatizado, se ela não tivesse automatizado, se ela não tivesse colocado tudo dentro de um sistema previsto em Cloud Computing. De novo, um custo de R$ 29,00 por mês. Então, eu espero realmente ter passado uma noção para vocês do que é o Cloud Computing
e dizer que essa é a via de acesso mais eficiente para você crescer e ter sucesso no seu negócio. Vale a pena usar, vale a pena entrar nesse mundo corporativo que o Cloud Computing disponibiliza para você. E tenha muito boa sorte no seu empreendimento, no seu negócio. Meu nome é Cristina Bonner e meu e-mail é cristina@globalweb.com.br. Desejo a você todo sucesso.